como você vê a situação, sua situação ao seu redor, a situação do mundo, amém? Então essa é a nossa reflexão de hoje. A gente vai estar lendo Josué 7:3 para a nossa reflexão, para nós começarmos o nosso bate-papo, amém? Diz assim 7:3. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba uns 2.000 ou 3.000 para ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos. Então, ali, se você for ver, né, esses homens, né, foram lá, né, vamos dizer assim, espiar a terra. E eles acharam que eram poucos, eles acharam que estava ganho, eles acharam, né, que iam chegar lá e iam conseguir. Mas se você for ver ali no 7:5, né, diz assim: e os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiram desde a porta até Sebarim. E os feriram da descida e o coração do povo se derreteu e se tornaram como água. Então ali a gente já vê eles, né, quebrando a cara. Então eles chegaram, né, achando que ia ser ganho e tiveram que correr, né? Muitos foram feridos. E é isso que eu quero chamar a atenção, né? Isso temos que refletir. Muitos podemos olhar a situação e achar que já ganhamos. E nem sempre é assim. Esse tal de achismo é complicado. Temos que nos basear no que Deus pode fazer, não em nós. Somos falhos. A importância de orar sempre também e ouvir a Deus. Amém? Então, né, o achismo é complicado. Você olhar pessoas, você olhar a sua situação, você olhar a situação de outras pessoas e achar que tá perdido, achar que tá ganho, achar que... Então, tira achismo do seu vocabulário. Eu acho, eu penso, uma vez eu fui numa consulta com a minha sogra, né, e assim, né, nessa consulta desse apoio, e aí eu falei tudo que eu achava, né, da vida dela e tal, não sei o que, o rapaz lá, que eu não sei o que não gostei dele, mas reconheço, né, o valor dele, o trabalho dele, porque o que ele me falou foi chocante, doeu no meu coração assim, foi um tapa na minha cara, nossa, deitar e rolar. E aí quando ele falou assim: o que você pensa não importa, o que você acha não importa, o que importa é o que é. E aquilo eu levei pra minha vida espiritual, pra minha vida de sempre agora. Então eu falo assim, aquilo eu aprendi, foi doloroso, mas eu precisava ouvir aquilo. Deus, ele já estava trabalhando em mim naquela parte. Deus, ele já estava, sabe, querendo que eu tirasse o achismo, sabe? Mas é difícil, gente. A gente tem uma criação, a minha avó era assim, minha família é assim. Então é difícil você tirar. Mas se você orar e persistir, consegue. Porque eu já melhorei muito e vou melhorar muito mais. Em nome de Jesus, sabe? Então eu consigo agora identificar às vezes, só que às vezes eu já falei, já lancei no mundo espiritual, já vou colher, mas eu já consigo pensar mais, eu já consigo, né, muitas coisas que eu falava eu já não falo mais, amém? Essa é a importância. Então ali, do 7:6 ali, para nossa continuar, que a gente já se perde no foco. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. Então, você vê ali, a gente vê que quebrou a cara, né? Quebrou a cara. E Josué, né, ficou, né, vamos dizer assim, desesperado, né? E foi orar ao Senhor, que é algo que nós temos que fazer sempre. Seja bom, seja ruim a situação, tem que orar ao Senhor. E ali... Então a resposta vem nem sempre imediata, mas no caso de Josué foi, né? Ali Deus já respondeu e já deu o segredo ali do porquê estava acontecendo aquilo. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que eles tinham ordenado e tomaram do anatema, furtaram, mentiram e debaixo da sua bagagem puseram. Então, nossa, né? Isso é terrorizante, né? Tinha um pecador no meio, né? E Josué não sabia, né? A gente tem que entender que a gente não pode ir nas nossas forças, né? Nas forças de Deus. A nossa carne, o nosso coração é enganoso, a nossa carne quer só coisas da carne, né? Não quer coisas do Espírito. Então a gente tem que vigiar, estar em constante oração, a gente tem que ir na igreja, tem que buscar, né? Então, olha, o que não podemos ver, Deus vê. Amo, meu Deus. Temos que observar que
ouvimos isso influencia muito. Mas o mais importante é quem caminha conosco, isso pode acabar conosco. Então, né, aqui para abrir um pouco o entendimento, né, você tem que entender que tudo que você vê, com todas as pessoas que você conversa, de alguma maneira acaba te influenciando, sabe? Me influenciando. Então, você tem que escolher muito bem as pessoas que caminham com você, as pessoas que você vai frequentar, né, as pessoas, né, as que frequentam a tua casa, depende muito, né, que você não vai expulsar, mas é bom você ter um cuidado, assim, para não se deixar influenciar. E é só oração, gente. Não há outra resposta, não há outro caminho. Para você enxergar e ver essas coisas, o inimigo ele é tão astuto que ele consegue te emaranhar de uma maneira, às vezes uma pessoa que você menos espera, uma pessoa que você mais gosta, que você mais admira, acaba te influenciando para coisas do ruins. Então, cuidado, sabe? Cuidado. Olha para Cristo, né? E ali é muito importante, sabe? Que dependendo com quem você anda, ele pode te levar à ruína, sabe? E você nem percebe. E esses dias até comentei que o pior... assim, na minha opinião, assim, a pior coisa é você estar perdido dentro da igreja, você ser religioso e você não vê Jesus lá, sabe? Você não vê a tua vida ser... E é o meu maior medo, assim, sabe? Eu falo assim, medo não, porque, tipo assim, é um medo que já puxa outro leque, né? Eu falo assim que a gente não pode ter medo, que Deus, ele faz você enfrentar o seu medo. Mas eu oro muito, assim, clamo muito ao Senhor, assim, porque eu não quero ficar cega, sabe? Não quer dizer que eu não vou errar, vou cair, mas eu quero sempre estar constante e me humilhando aos pés do Senhor, para que algo que eu esteja fazendo errado, algo que não agrada ao Senhor, porque de tudo da minha vida, de tudo que eu faço, o que mais, assim, me atribulo, o que mais eu não quero é desagradar o Senhor, sabe? E a gente sempre faz. Mas não é porque eu quero, sabe? É porque a minha carne é pecaminosa, né? Tudo isso. Amém? Então, ali no 7:20, ali, ó, diz assim: E respondeu Acã Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim. Então, você vê, Josué achou o pecador, Josué, né, conseguiu que confessasse, ele confessou e tudo, e as coisas foram se encaminhando, né? Ó, confissão, muito importante, e isso nos conecta com Deus novamente, né? Então, sei lá, Tiago 5,16 ele diz, né, confessar uns aos outros e tal, né? Então é bem legal. Mas não espere que Deus revele seu pecado, que as consequências podem não ser boas. Então, né, ali no caso, não foi a pessoa que confessou, Deus teve que revelar esse pecado, e isso me chamou muita atenção, sabe, que Deus falou assim, não espere que eu revele, né? Não espere, né? Ele falou, então, confesse você, né, você pecou, que as consequências não são boas, no caso ali desse rapaz, né, ali no 7:25 ali, ó, e Josué, por que perturbaste o Senhor por trabalhar nesses dias? E todo Israel apedrejou e o queimaram o fogo depois de apedrejá-lo. E levaram sobre um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor apartou ardor sua ira para que aquele lugar chama de Vale da Cor até o dia de hoje. Então, você vê, ele foi apedrejado, ele, a família dele, sabe, assim, pelas consequências, mas quando apanhamos os pés do Senhor, ele perdoa e tem misericórdia, né? Então, ali no caso do rapaz, não teve misericórdia, não. Ele simplesmente pagou com a família dele, né? Mas ali pra Josué, que estava à frente do trabalho ali, né, teve vitória. 8:28 diz assim: Queimou, pois, Josué, e tornou num montão perpétuo as ruínas até o dia de hoje. Então, o Josué, ele teve a vitória. Amém? Ele conseguiu o que ele almejava. E quem pecou, porque Deus teve que revelar o seu pecado, teve as suas consequências, né? Então, a gente, não é que se a gente confessar, a gente não vai ter consequência, a gente vai, mas a misericórdia do Senhor é imensa, sabe? Então, a lei da semeadura, Deus, ele não se envolve, sabe? Mas ele tem misericórdia de nós, ele facilita mais. É inexplicável, só você